Frois, que é uma das pessoas que mais estuda farmacogenômica aqui no Brasil. Ela ficou no MD Anderson Cancer Center e estudando com o grupo de farmacogenômica há vários anos, foi professora da Unesp e atualmente ela montou um serviço de farmacogenômica no laboratório Salomão Isopp, junto com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, e eles têm feito de forma comercial, né, os procedimentos, e aí com isso eu tenho podido pedir para os pacientes, quem tiver interesse, ela manda inclusive um formulário personalizado em que você coloca as medicações que você deseja. O principal conceito da farmacogenômica é que os medicamentos e qualquer substância que entre em contato com o organismo vai precisar de vias de metabolização que são diferentes em termos de expressão de polimorfismos para cada pessoa. Então, por exemplo, desde coisas simples como receptor de serotonina, você tem polimorfismos de receptores de serotonina que diferenciam a forma como a pessoa é feliz ou não é feliz. A forma como o seu cérebro funciona depende da quantidade de receptores de serotonina que você tem, de afinidade da substância com o receptor e do tempo que ela fica para degradar na fenda sináptica. Quer seja, tem uma série de coisas que estão estruturadas e que a resultante é o tanto de tempo que a serotonina vai estar em exposição, em contato com o seu organismo. Isso abre uma janela de oportunidades em termos de pesquisa fenomenal. Por exemplo, nós fizemos um levantamento para Cochrane, um estudante meu, o Diogo Bugano, que quer fazer oncologia, está fazendo agora R2 de clínica médica, já fez as provas para os Estados Unidos, vai passar 2 meses no MD Anderson agora e ficou no laboratório de farmacogenômica. Nós estamos no levantamento dos metabolismos de hormônios femininos. E o estrogênio, estradiol, todas as fases de metabolismo do próprio estrógeno dependem de polimorfismos. Então, mulheres que têm alterações nos polimorfismos, elas vão metabolizar lentamente e vão acumular determinados tipos de estrógenos que são mais fatores de crescimento para tumores, por exemplo. Então a gente começa a ver que você tem fatores endógenos que estão relacionados à própria capacidade de metabolismo das substâncias. No tabaco, nós temos as substâncias que metabolizam os carcinogênios do tabaco, as enzimas que metabolizam os carcinogênios do tabaco. E isso é diferente para cada pessoa, então cada grupo familiar. Então tem aquela história, eu fumei a vida toda e nunca tive nada. O outro fumou 20 anos e tem um monte de coisa. Tem enfisema, tem isso, tem aquilo. Por quê? Ele também é muito mais sensível, além das alterações genéticas dele, de surfactante, etc. Ele pode ter genes que são preguiçosos para a eliminação de toxinas do tabaco. Para a própria adesão à nicotina, você tem os receptores nicotínicos e tem polimorfismos de receptores de nicotina no cérebro. E tem um tipo de receptor de dopamina que está relacionado a você aprender com a aversão. Quer seja, se você não gosta de uma coisa ou se você vive uma vivência desagradável, você aprende com aquilo. Tem gente que tem alterações em polimorfismos de receptores de dopamina e não aprende com aversão. E aí com isso ela fica mais aditada a substâncias químicas. É uma relação direta entre polimorfismos de receptores de dopamina e a capacidade de viciar que a pessoa tem, não só em álcool, drogas, como em comportamentos, né? Então, isso é bárbaro porque você começa a ver o mundo sob uma outra ótica. Então, lá no laboratório, até é interessante porque eu montei a aula para câncer de pulmão, né? Mas usei alguns slides desse, mais outros de gencitabina, de outras coisas que vieram. Mas
são vários, para vocês terem uma ideia da área que você pode pesquisar, eles estão fazendo vários estudos multicêntricos e, por exemplo, para N-acetiltransferase e osteoartrose e escoliose. Tem pessoas que têm mais escoliose e artrose múltipla na família por herança por alterações de polimorfismos de N-acetiltransferase, artrites reumatoides ou receptores de vitamina D, colágenos, receptores de estrógeno, mais degeneração discal e mais osteoporose ou até a própria osteogênese imperfecta. Então esse é um grupo, é uma área da pesquisa lá do grupo que está relacionada à área de ortopedia, né? Principalmente por causa do Negrelli, do Fábio Negrelli, que é o marido da Nívia, e que faz parte de grupos cooperativos, então, de problemas de coluna. Ele é especialista em coluna, ele era lá do HC, então ela foi acumulando conhecimento nessa área e foi desenvolvendo projetos grandes junto à FAPESP. Outros projetos vão com relação às proteômicas, né? E aí também trabalhando todos esses assuntos, mas sob um outro ângulo das proteínas que estão expressas e da capacidade dos genes de expressarem determinadas proteínas. Na farmacogenética, eles estão fazendo projetos de pesquisa para avaliar toxicidade de quimioterápicos. Então, por exemplo, para pulmão, mama, intestino, esôfago, e dessa maneira você tenta avaliar se aquela dose que você considera padrão para todo mundo é aquela que o paciente teoricamente vai aguentar, ou se você já pode antecipar que esse paciente vai ter uma toxicidade inesperada ou a mais da quantidade de medicação padrão que você dá. Nós não estamos ainda autorizados a mudar doses de protocolos baseados na farmacogenômica, tá? Porque isso é uma coisa que, na realidade, tem que ser validado. Como é que você valida? Uma coisa é você descobre que todos os pacientes que estavam intoxicados com fluoruracil, por exemplo, tinham deficiência de DPD. A gente vai falar muito de DPD, que está até na bula da FDA, deficiência de DPD para uso de fluoropirimidina. Mas você pode, por exemplo, utilizar um esquema que não faz 48 horas a mais de fluoruracil no Folfox. Você pode usar o Flox, que usa uma dose fixa de fluoruracil semanal e que eventualmente não vai ficar mais 72 horas, mais 48 horas usando o fluoruracil continuamente, expondo o paciente a toxicidades. Então, eventualmente, você vai prestar mais atenção nas intoxicações que ele possa ter, não é, com relação a determinadas medicações. Então, eu acho, estava até brincando aqui com o Zé Rodrigues no começo da nossa conversa, que é muito provável que em breve a gente vai ter o DOSA no sangue, porque esse exame é feito num tubinho de sangue simples, né, com EDTA, ou você pode fazer esfregaço de bochecha, como você faz teste genético. E aí ali você pode fazer um estudo de vários polimorfismos. Custa em torno de R$200 por polimorfismo atualmente, foi o máximo que eles conseguiram chegar. Mas se a gente fizesse uma pesquisa, por exemplo, mais ampla, a gente poderia entrar na FAPESP, pegar os reagentes, daria para fazer no pool, por exemplo. Se a gente quiser fazer no pool de câncer de pulmão que todo mundo quer fazer, a gente pode eventualmente montar um projeto para a FAPESP e solicitar para estudo, né, científico. Agora, dessa maneira você tenta identificar as diversas variáveis, né? Em mama, eu tenho pedido sistematicamente CYP2D6, porque o tamoxifeno não vai se transformar em indoxifeno se você não tiver a CYP2D6. Então, a priori, não vai ser ativo. Você vai usar 5 anos de uma medicação que não vai ser ativa se tiver polimorfismos nos 2 alelos da CYP2D6. Aí o que acontece? Eu
discutido numa reunião que a gente teve lá no Sírio com o pessoal da Johns Hopkins, que era um estudo de caso, falava assim, nós pedimos a CYP2D6 e a paciente era portadora de polimorfismo. Você vai dar tamoxifeno adjuvante? E o médico da Johns Hopkins falou, eu não pediria, então eu vou dar. Como é que a gente se vira nisso? Por quê? Porque não está totalmente validado. Quando é que você valida o marcador? Quando você faz um estudo prospectivo. Aí você faz um estudo prospectivo, você faz então 10 anos, todo mundo que tem mutação de CYP2D6, você dá tamoxifeno mesmo assim. E vai ver se funcionou. Agora, no estudo adjuvante, quem é que vai pagar isso? Então, o fato de alguns dos marcadores não estarem validados, se você tem uma prova de conceito já ali, nos estudos de funcionamento da droga, não tem como aquele medicamento funcionar, você sabe disso? Isso é uma questão de lógica, de quando é que a ciência vai chegar naquela lógica, né? Então, tem esse conflito nesse momento, porque tem muitos estudos que não vão ser repetidos. Quem vai repetir de novo o estudo de cisplatina, vinorelbina adjuvante em câncer de pulmão? Quem vai fazer esse estudo de novo? Para estudar toda a farmacogenética, né? Saber quem metabolizou, quem não metabolizou e quem que poderia estar tomando. Então, esses são os estudos que não serão feitos. Então, eu tento entender o funcionamento teórico da questão e acabo trazendo para a prática. Mas isso, você pode ser criticado por fazer isso. Mas usar uma droga que sabidamente você sabe que não vai funcionar. Por exemplo, cisplatina em esôfago com ERCC1 mutado. Se você sabe que o princípio da ação da cisplatina tem uma confirmação de que quando você tem RCC1 mutada, ela não funciona, a gente se sente à vontade para usar cisplatina numa doença que não foi comprovada para aquela doença, entendeu? O dilema da ciência atual. Ou você sabe que timidilato sintase, com alinta em câncer de pulmão não é bom, né? Se você tem timidilato sintase muito expresso. Mas em mesotelioma ninguém provou. Então você vai pegar e vai usar alinta em mesotelioma, mesmo que o TS esteja expresso. Então é muito interessante isso, porque cada descoberta traz novas questões para serem discutidas, né? Bom, aí veja, esses estudos eles podem ser feitos com a metotrexate e artrite reumatoide, porque se você tiver alterações de metabolismo, você tem intoxicação de metotrexate em doses habituais, assim como o estudo de ciclosporina já está super bem feito, de Marevan. Você muda completamente o metabolismo de anticoagulantes se você tiver CYP3A4 mutado, com polimorfismos alterados. Você pode ter situações muito dramáticas se você tiver essas alterações e se você souber. O anticonvulsivante, então, nem se fala. E antibiótico, né? Como é que funciona? É a mesma dose que a gente dá, 500 miligramas de algum remédio tipo penicilina ou de amoxicilina. Eventualmente a dose é 250, a dose é 1000. Entendeu? Então isso é uma coisa muito boa, né, de ver. Então esses estudos a Rosana está fazendo, mas aqui esses genes envolvidos no anabolismo e catabolismo de estrogênios, que a gente estava preocupado em fazer, e que tinha aqui a síntese de estrogênio, que com todas os seus metabolismos e a sensibilidade do tecido aos estrogênios aqui embaixo. Então, na realidade, agora, tem vários tipos de questões relacionadas à expressão do gene
ou estímulo ao crescimento do gene. E as CYPs, né, que são os citocromos que são presentes no fígado, as CONTs, que são catabolismo de estrogênio, e quando você não tem quando você tem mutação de CONTs, você acumula todos os estrogênios dessa etapa e não tem um metabolismo para eliminação. Então você não acumula, então você não elimina. É uma coisa boa, né, de se estudar. E aqui era um estudo de perfil farmacogenético, resultado clínico em pacientes tratados com ciclofluoracil cisplatina. É uma tese de projeto de doutorado. E que ali você tem uma resposta diferencial. A ideia é que você vai ter uma resposta diferente de acordo com, devido à variação genética do metabolismo e quantidade de droga disponível, portanto. Né? No caso, você acaba tendo a possibilidade de ter interação entre a droga e qualquer gene ou múltiplos sítios ao longo do genoma. E a ideia é que você individualize, personalize cada vez mais o tratamento. A gente tem pacientes com o mesmo diagnóstico, mas que possam ter mais benefício com menor toxicidade, mais benefício com mais toxicidade, menos benefício e mais toxicidade, e menos benefício e menos toxicidade. Então a gama de opções é bastante grande e de que maneira que a gente vai estudar, além dos fatores prognósticos que o Pedro colocou ali de ação de drogas, não é? E a gente sabe, mutações de GFR, etc. Como é que a gente metaboliza, por exemplo, o Tarceva, né? E como é que a gente metaboliza o Iressa que está vindo. São principalmente as CYPs. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, por exemplo, algumas coisas inibem CYP. O que inibe CYP? Citocromo 450. A gente vê em todos os protocolos, não pode comer grapefruit. Ainda bem que a gente não come muito grapefruit. Mas grapefruit inibe citocromo P450. Não pode usar erva de São João, que é o hipérico. O hipérico, que é usado na terapêutica natural como um tranquilizante, ele inibe CYP450. Nessa escala de CYPs 450 no fígado, estão várias outras CYPs. Então, CYP3A4, CYP2D6, várias siglas. Então, você tem uma inibição meio genérica. Outra coisa, ketoconazol, nizoral, inibe CYPs tremendamente, a ponto de você utilizar até em tratamento de câncer de próstata, cetoconazol, né? Então, esses antifúngicos, eles são potenciais inibidores de CYP. Gente, quando nós estamos dando numa prescrição antifúngico para o paciente, a gente mudou naquele momento todo o metabolismo de qualquer droga que ele esteja usando que dependa da CYP. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, essa genotipagem preditiva, ela tem de 10 a 40% de benefícios na resposta ao tratamento, previne efeitos adversos, melhora a saúde e qualidade de vida do paciente e aumenta a segurança sem reduzir a eficácia do tratamento. Pelo contrário, melhora. E tem diversas variações. Desde os transportadores da droga, a forma como a medicação entra dentro da célula, que é o uptake, né? Os genes metabolizadores de xenobióticos e os receptores da droga. Então você pode ter diferentes polimorfismos em diferentes momentos, mas para cada etapa, por exemplo, se você tiver xenobióticos que são no caso, adriamicina, mitomicina, todos os antibióticos, né? Toxinas do meio ambiente, por exemplo. Ou, como eu falei, das nitrosaminas, os xenobióticos de diversos tipos, mas a nível de terapêutica, os xenobióticos são os próprios genes que metabolizam substâncias tóxicas, eles estão eliminando rapidamente as nossas
as nossas substâncias tóxicas. Existe também uma coisa de expressão preferencial de metabolização. Por exemplo, todos os tecidos que estão em contato com o meio ambiente, eles são ativados para a eliminação de toxinas. Eu fico imaginando que é possível que algumas das grandes resistências que a gente encontra em câncer de pulmão, em câncer de estômago, câncer de pâncreas, são órgãos muito em contato com o meio externo e que são órgãos que já têm uma atividade enzimática de eliminação de toxinas muito grande. Será que a nível desse uptake de droga já não tem uma ativação maior? Não é? Nem todos os agentes quimioterápicos já tiveram um estudo detalhado com relação à sua via de metabolização. Então, à medida que as coisas vão evoluindo e vão surgindo medicamentos novos, precisa ser feito todo um estudo de farmacogenética. Então, nós estamos na pontinha do iceberg, eu diria assim. O conhecimento que a gente tem é ínfimo em relação a tudo aquilo que existe. Entretanto, já faz uma grande diferença para alguns pacientes, não é? Então, esse o conceito, né? Então, os objetivos é estudar genes também, além desses que avaliam a toxicidade, estudar genes que participam do reparo do DNA e analisar as frequências aléricas e genotípicas para GSTM1, GSTT1, GSTP1, GSTM3, CYP3A4, BPD-TS, MTHFR, XRCC1, XRCC3, associando seus efeitos clínicos ao tratamento do 5FU, cisplatina e drogas derivadas. Para nós, em câncer de pulmão, ao invés de 5FU, leia-se a Linta. A Linta tem várias vias de metabolismo semelhantes ao pemetrexate, ao 5FU, ao metotrexato, né? Então, muitas dessas coisas a gente vai poder tirar para a Linta. E cisplatina como emblema, porque eu acho que aí é o conceito. A gente tendo o conceito, a gente tem assim, a regrinha, né, de aqui para tal droga é tal genes que estão mais ativos, irinotecan, o GTA1, né, para cisplatina, são as pontes, e para você ter para pemetrexate, DPD, MTHFR, quer dizer, se você tem essas mutações, você sabe que o paciente pode ter maiores toxicidades. Nesse caso, é um projeto ousado que vai tratar pacientes de cólon, pulmão, mama e ovário em vários lugares, né? Não sei se vai ser possível, porque é um projeto, isso é uma apresentação de projeto, mas olha, como é fácil, você faz uma coleta de sangue por punção venosa e uma extração de DNA. Simples. E aí tem como fazer uma amplificação gênica com a reação em cadeia de polimerase, com a RFLP, que é o polimorfismo, você faz uma restrição de tamanho de fragmentos, e uma eletroforese e visualização com complemento de etídeo no CV. Esse mecanismo, quando ele fica bem padronizado, ele não é muito difícil. Então eu imagino que muito em breve, mais gente pedindo e começando a utilizar, isso começa a ser possível de você ter em laboratórios gerais. Só não existe por uma questão de demanda. Então, à medida que os médicos forem pedindo, isso vai ser possível. Então, vamos falar do 5-fluoruracil e dos alintas da vida, né? Então, ele é análogo de pirimidina, atua em tumores diversos e ele requer anabolismo na produção de nucleotídeos ativos. E tem vários genes envolvidos, que são aqueles que estão citados ali, que a gente já falou, e que quando você tem alterações, uma droga que custa R$15, que você dá e que geralmente em 15 minutos saiu do corpo, foi metabolizado, pode matar o paciente. Se você tiver um polimorfismo severo de algumas dessas substâncias. Todo mundo tem um caso ou outro na vida que com fluoracil foi terrível, com uma dose de 750 miligramas. Né?
Então, o metabolismo ocorre principalmente no fígado e a dihidropyrimidina dehidrogenase, a DPD, é uma das coisas mais importantes. Em pacientes normais, 80 a 90% da dose é rapidamente inativada na primeira passagem do fígado e 10 a 20% somente da dose é que está disponível, né? Se você tem deficiências de DPD, são 0,1% da população é completamente deficiente. Então, se você tratou 1000 pacientes com uma fluoropyrimidina de qualquer tipo, você pode ter um paciente que tenha tido uma reação totalmente inadvertida. 3 a 5% são parcialmente deficientes. Agora, esses que são parcialmente deficientes, parece que a população negra tem mais deficiência do que 3 a 5%. Eles chegam a ter percentuais maiores. E leva a grave toxicidade gastrointestinal, mucosite severa, diarreias incoercíveis, hematológica e neurológica. Eu tive uma situação de uma paciente que teve, no primeiro esquema, além das diarreias, ela teve um infarto. Na segunda, ela teve uma arritmia. Na terceira, ela veio me procurar. E eu fiz os polimorfismos e tinha vários polimorfismos em toda a cadeia das fluoropyrimidinas e na duloxetin também. Ela era premiada. Eu falei, olha, a gente vai ter que rever, etc, né? Como é que a gente vai fazer o seu esquema e tudo. Realmente você precisa das medicações, né? Preventivo, mas a gente vai ter que ver de que maneira que a gente vai conseguir compor. E ela levou os exames para um determinado médico, que era o médico dela, e ele falou, olha, eu junto aqui 10 médicos para dizer que você gastou dinheiro à toa e que isso aqui não serviu para nada. Aí ele chegou para mim e falou, olha, pega mal você pedir um exame que a gente não pediu, porque eu sou seu amigo, viu? Deixa eu te avisar. Porque dá a impressão de que a gente não está fazendo o que a gente deveria. Aí eu falei assim, olha, eu acho que a gente vai usar isso, sabe? A gente vai usar isso daqui a 6 meses, 1 ano, todo mundo vai estar pedindo, não vai ser mais privilégio de ninguém, porque é algo que veio para ficar. Não tem jeito de você lidar com uma coisa que é tão tóxica como a gente lida no escuro, né? Então, assim, a gente entende que alguns daqueles casos que a gente viu, que você deu uma dose de chelada baixa, de repente, e a paciente teve uma mucosite brutal, né? Cheio de cílio de pé em mão, etc. Então, a gente, instintivamente, a gente vai depreendendo isso, né? Você vai achando esses pacientes que têm metabolismo alterado. E veja, muitos dos nossos pacientes com câncer, eles têm metabolismo alterado. Outro dia, porque eu penso sempre, eu estava pensando, por que será que eu acho tanta mutação? Tanto polimorfismo? É porque na gênese dos tumores você já tem polimorfismo. No acúmulo de toxinas do paciente para gerar carcinogênese. Na forma dele metabolizar os seus estrogênios, na forma de metabolizar os seus androgênios. Então, eu imagino que isso deva ter um paralelo que a gente ainda não encontrou o link, mas de verdade é mais gente do que eu esperaria. Você encontra pelo menos 1 a 2 polimorfismos de alguma droga. E como eu faço o perfil, eu já planejo assim, esse paciente é cólon. Então, eu já testo para tudo. Para fluoracil, para eloxatin, para irinotecan, né? É tudo que eu sei que ele vai acabar usando, né? Infelizmente a gente sai de uma linha, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta e that's all, né? Então aí você sempre acha alguma coisa que tem alguma dificuldade. Não alelos, nos 2 alelos, mas penetrações parciais. Um dos alelos é muito comum você ter esse tipo de polimorfismo, né? E, enfim, na disponibilidade da droga, né? E tem aqui o MTHFR, né, que participa de uma outra etapa. Então,
a DPD ali, fazendo então a passagem, né, para ativar o DNA, mas se você não chega, você não metaboliza e o 5FU fica ativo bastante tempo. E se você tiver o MTHFR mutado e no paciente você tem uma mutação de polimorfismo de DPD e MTHFR, é muito provável que você vá ter uma toxicidade maior do que você esperaria, né, só com uma mutação. Existe a questão também, o próprio TS, ele também participa dessa questão, porque ele catalisa a metilação da desoxiuridina monofosfato para